Uma variável é uma espécie de uma caixa onde nós podemos guardar valores, sejam eles números, textos, etc. Ao longo da execução do nosso código, nós podemos ir buscar esses valores às variáveis e fazer operações com eles, como é o caso de juntar textos, somar ou subtrair, multiplicar ou dividir valores numéricos, entre outras operações. No caso do PHP, as variáveis não são tipificadas. O que é que isto significa? Eu posso definir uma variável que primeiro vai ter um valor numérico e depois ao longo do meu código a mesma variável pode passar a ter um valor do tipo string. Este tipo de característica faz com que muitos programadores não gostem do PHP precisamente porque as variáveis não são tipificadas e torna-se por vezes confuso controlar que tipo de valores é que uma determinada variável vai ter ao longo do nosso script. Mas, discussões à parte, vamos ver como é que são definidas variáveis no PHP. Elas podem ser definidas, ou melhor, elas devem ser definidas, começando com um sinal de $1, como acontece aqui, seguidas de um identificador, que nós podemos designar como sendo o nome da variável. Então nós temos aqui o $sign, ou o sinal de dólar, e depois o nome da variável. No final nós temos um ponto e vírgula. O que é que isto significa? Estamos a dizer que esta é uma instrução de PHP. A seguir poderíamos colocar outra instrução de PHP na mesma linha ou na linha seguinte, colocando sempre um ponto e vírgula no final. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, nós podemos definir uma variável, mas normalmente o que acontece é isto, é definir e iniciar uma variável. O que é que significa iniciar uma variável? Significa definir qual é o seu nome e através do sinal de atribuição, que neste caso é o igual, nós podemos indicar à frente qual é o valor que essa variável vai ter. Então, nesta circunstância, se eu colocasse aqui um echo variável, eu iria ter a oportunidade de ver que o valor devolvido seria 100. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece, nós podemos, a determinada altura do nosso código, alterar o valor dessa variável para outro tipo de valores. Aqui trata-se de um valor numérico, aqui trata-se de um valor do tipo alfanumérico, isto é, uma string. Ora, uma string é um conjunto de caracteres, pode ter dígitos, pode ter algarismos, etc. Não, pode ter letras, pode ter símbolos, não há qualquer problema. O que acontece no PHP é que uma variável pode assumir diferentes tipos de valores ao longo da execução do nosso script. Bom, mais à frente nós vamos verificar quais são alguns desses tipos, mas vamos falar um pouco mais sobre as variáveis. Isto é, as variáveis são case sensitive. O que é que isto significa na prática? O case sensitive significa que são sensíveis ao tamanho da letra, ou neste caso, se a letra é minúscula ou é maiúscula. Então, variável escrito desta forma, só com letras minúsculas, é uma variável. No entanto, se escrevermos com, por exemplo, uma letra maiúscula aqui, estamos a falar de duas variáveis completamente diferentes. E se nós quisermos ver o valor de cada uma delas, teremos que escrever exatamente como elas foram definidas. Além disso, temos que ter em atenção que existem determinadas regras que nós não podemos ultrapassar. E temos aqui vários exemplos de formas como não podemos escrever as variáveis em termos do seu nome. Isto é, não podemos iniciar o nome de uma variável por um algarismo, não podemos iniciar por um símbolo, sem ser neste caso, obviamente, o símbolo do início da própria definição do nome da variável, que é o sinal do $. As variáveis não podem conter parênteses pelo meio, uma variável não pode ter espaços e também não pode ter um hífen, que é aquilo que normalmente se chama por kebab case. Então, todas estas variáveis estão mal definidas. Neste caso, a forma correta de podermos definir variáveis é, por exemplo, como temos aqui. A variável pode ter algarismos, sim, mas não como sendo o primeiro caractere, logo a seguir ao $sign. Podem ter aquilo que nós designamos por um underscore, podem ter letras maiúsculas e minúsculas, podem começar por um underscore e depois ter letras maiúsculas e minúsculas e algarismos, e até podem começar por um underscore e ter um algarismo, embora este tipo de apresentação aqui não seja muito comum. Bom, relativamente a convenções, há que referir que nas PHP Standard Recommendations, ou aquilo que se designa por PSRs, não existe uma convenção a seguir de forma muito específica. Não há nenhuma regra que tenha sido indicada como sendo o modo mais correto de escrever as variáveis de PHP. Qual é então a metodologia que vocês devem seguir? Devem seguir uma metodologia sempre igual no vosso projeto. Se vocês estão a utilizar uma determinada forma de escrever os nomes das variáveis, não deverão alterar essa forma ao longo do vosso projeto. Então, temos aqui vários casos. Neste caso, uma variável com a primeira letra da primeira palavra em
minúscula e todas as restantes palavras com letras maiúsculas é designada por camel case. E esta técnica é muito frequente em algumas frameworks e em alguns programadores. Outros programadores preferem o snake case. O que é o snake case? É cada uma das palavras do nome de uma variável separadas por um underscore. Eu pessoalmente também prefiro mais este tipo de apresentação, mas se eu estiver a trabalhar num projeto onde já existem outras variáveis escritas com camel case, então a ideia melhor é seguir aquilo que já estava previamente concebido. E uma outra apresentação será esta do Studley Case, mas que eu próprio não recomendo porque vai ter muitas semelhanças com a definição de outro tipo de organismos dentro da própria programação, como é o caso, por exemplo, do nome de classes. Resumindo bastante aqui esta questão relacionada com as variáveis, o que nós devemos ter sempre em conta é dever ser sempre mantido o mesmo estilo ao longo do projeto, para não criar confusão sobre o que é uma variável, o que é uma função, o que é um método de uma classe, etc. Algo que nós iremos ver ao longo deste curso. E uma das funcionalidades mais executadas com as variáveis é, por exemplo, este que nós temos aqui. Temos a definição de uma variável com o seu valor atribuído e quando fazemos um echo variável, o que vai acontecer é que esta área daqui, que deveria ser um texto, vai ser substituída pelo valor que esta variável tem. Então, se nós refrescarmos aqui, o que vai aparecer aqui é o valor 100.